Olá, amiguinhos! Hoje eu vou ler para vocês o livrinho chamado O Menino que Não Gostava de Jogar Bola, escrito por Jean-Pierre Rousseau e ilustrado por Kino Kubik. O que eu quero que vocês prestem atenção hoje é que eu vou ler páginas do livro e vou parar e vou dar o resumo com as minhas próprias palavras daquela página, daquele parágrafo. Porque é isso que vocês vão fazer hoje, depois que eu terminar de ler este livro. Então vamos lá. O menino que não gostava de jogar bola. O apelido de Carlos Rodrigo era Digo, e ele não gostava de jogar bola. Então eu paro agora e com as minhas próprias palavras eu vou explicar o que eu acabei de ler. Havia um menino chamado Carlos Rodrigo, mas, na verdade, eles chamavam ele de Digo. Ele tinha esse apelido de Digo. E o Digo não gostava nada de jogar bola. Enquanto todos seus colegas queriam jogar bola, Digo preferia 1000 vezes desenhar. Então eu paro agora e explico com minhas próprias palavras. O Digo, lembra, ele não gostava de jogar bola, né? Ele preferia desenhar. Digo podia ir ao lugar que quisesse com um papel e uma caneta. Digo podia desenhar os brinquedos que quisesse para brincar. Então eu paro agora e falo, deixa eu resumir tudo isso que eu li até agora, com as minhas próprias palavras. Havia um menino que tinha o apelido de Digo. Ele não gostava de jogar bola como os outros meninos. O que ele, na verdade, gostava de fazer era fazer desenhos. E os desenhos que ele fazia eram de brinquedos, que ele gostaria de brincar. Quando cansava uma mão, ele desenhava com a outra para não parar. Mas havia horas que só desenhar trazia problemas para Digo. Quando tinha que jogar futebol, Digo era sempre o último a ser escolhido. E como ele não sabia chutar a bola direito, ficava sempre no gol. Enquanto a bola não vinha, ele ficava desenhando com o dedo no chão. E porque ficava distraído, desenhando, sempre levava muitos gols. Digo queria fazer com a bola o que fazia com a caneta e o papel. Ele desenhou ele aqui, ó, e escreveu Digo campeão, tá vendo? Porque isso que ele imaginava que ele gostaria de ser um campeão, né? Queria ser tão bom com os pés como era com as mãos. Então ele desenhava, lembra que ele desenhava tudo que ele gostaria de fazer ou ser. Então ele gostaria de ser um campeão no futebol também, como ele era bom no desenho. Digo até tentou o vôlei para ver se melhorava. Ele desenhou ele jogando vôlei aqui, todo mundo gritando o nome dele. Digo, 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 Digo. Mas o seu problema era mesmo a bola. Foi então que Digo teve uma ideia que o transformaria no maior craque de bola. Digo desenhou uma história em quadrinhos, na qual ele era o melhor jogador da escola. E esse é o fim. Agora vamos resumir a história com as nossas próprias palavras. No começo eu fiz um pouco do começo do livro, mas depois eu parei e continuei lendo
para fazer depois no final um resumo. Então, depois que nós lemos o livro, nós vamos ter que resumir a história com as nossas próprias palavras. Então eu olho aqui a capa, eu falo, a história chama-se O Menino que Não Gostava de Jogar Bola, né? E este é o menino que não gostava de jogar bola. Ele chamava-se Carlos Rodrigo, mas, na verdade, não chamavam ele de Carlos Rodrigo, chamavam ele com o apelido de Digo. O Digo, ele não gostava de jogar bola. Na verdade, ele gostava era de desenhar. E tudo que ele desenhava era aquilo que ele gostaria de ser ou fazer. Daí, quando ele se cansava de desenhar com uma mão, ele desenhava com a outra. Mas tinha horas, tá vendo, que ele se sentia solitário, porque ele já estava cansado de desenhar e não sabia mais o que fazer. E quando ele tinha que jogar bola com a turma, ninguém escolhia ele era sempre o último a ser escolhido. E ele não sabia chutar a bola direito, porque ele não gostava de jogar futebol, então ele nem praticava muito, né? Então, eles sempre deixavam ele no gol, como goleiro. Mas a bola nunca vinha para ele. Então, enquanto ele ficava esperando a bola vindo na trave para ele salvar, ele ficava desenhando com o dedo no chão, tá vendo? E como ele ficava distraído desenhando, na hora que vinha a bola, eles faziam o gol, porque ele não estava prestando atenção, né? E ele desenhava, eu digo, no chão, como ele não estava prestando atenção quando a bola vinha, ele desenhava no chão como se ele fosse o campeão do futebol, né? Mas ele viu que futebol não dava certo para ele. Ele tentou jogar vôlei para ver se ele melhorava, né? Mas que nada. O problema dele mesmo era a bola. Ele não sabia fazer nada com a bola. Então ele teve uma ideia, tá vendo aqui? Ele teve uma ideia, ele desenhou uma história em quadrinhos. Lembra que ele era bom em desenho, né? E nessa história em quadrinhos, ele desenhou que ele era o melhor jogador da escola. E esse é o fim. Tá vendo? Eu li o livro e depois eu recontei a história. Eu pude até revisar as figuras para me ajudar a lembrar, né, na sequência da história. Eu recontei a história com as minhas próprias palavras. E é isso que eu quero que vocês façam agora. Vocês vão pegar, ler um livro e vão recontar com as suas próprias palavras a história. Então, boa sorte e nos vemos na próxima.